Obrigado. Já estamos iniciando mais uma reunião de estudos e para nos preparar, eu já convidei uma das nossas queridas irmãs que nos ajudam. Você vai como ela riu logo. Então, minha irmã, com a palavra, viu? Pode ficar à vontade. Obrigada, Mário. Opa, boa noite a todos. Boa noite. Então, vamos fazer a mensagem da noite, né? Do livro Pão Nosso, a mensagem 153. Não tropecemos. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Está em João, capítulo 11, versículo 9. E ele nos diz: o conteúdo da interrogativa do mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Não há 12 horas no dia? Conscientemente, cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo. Fala-se com ênfase do problema de desempregados na época moderna. Entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta da carência de trabalho, e sim da ausência de boa vontade individual. Um inquérito minucioso nesse particular revelaria a realidade. Muita gente permanece sem atividade por revolta contra o gênero de serviço que lhe é oferecido ou por inconformação em face dos salários. Sobrevém de imediato o desequilíbrio. A ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos e as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança. Se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Ocorre o mesmo nas esferas de ação espiritual. Quantos aprendizes abandonam seus postos, alegando angústia de tempo? Quantos não se transferem para a zona da preguiça, porque aconteceu isso ou aquilo, em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça? E por bagatelas, grande número de servidores vigorosos procuram a retaguarda cheia de sombras. Mas aquele que conserva a acuidade auditiva ainda escuta com proveito a palavra do Senhor. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Verdade, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto e fazer as nossas preces. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e luz, aqui estamos, unidos e reunidos em Teu nome, em nome do nosso Mestre Jesus, pedindo a vossa assistência, a assistência dos amigos espirituais que se fazem presente, para iniciar mais um estudo na noite de hoje. Que o facilitador seja inspirado, intuído, de conformidade à necessidade de cada um que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Ilumina, Senhor, a cada um de nós, para que tenhamos a compreensão, o entendimento dos ensinos a ser ministrados na noite de hoje. E assim sendo, Pai amado, em Teu nome, em nome de Jesus, agradecendo a equipe espiritual responsável por esses estudos, repassa a palavra ao irmão para que ele possa dar o estudo por iniciado na noite de hoje, desejando a todos muita paz e muita luz. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em nome de Maria, iniciamos mais uma reunião da noite de hoje. Passando a palavra à nossa confreira Sunaide, para que ela possa apresentar ou reapresentar a facilitadora da noite de hoje. É um facilitador. Hoje a gente vai estudar o capítulo 10, né? Nova moradia espiritual. E o irmão que vai facilitar é seu Fernando Gomes, do Rio de Janeiro, mas aí ele completará, vamos dizer assim, a sua apresentação. Mas é um trabalhador espírita, voluntário,
não é, que está aqui também para colaborar com o nosso estudo da noite de hoje. Bom trabalho, seu Fernando. Muito obrigado. Me permita uma pequena apresentação. Nós estamos na condição de aprendizes. E eu, nessa condição de aprendizes, eu tenho mais ou menos uns 40 anos. E ainda continuo aprendiz. Né? Militamos por muitas casas espíritas, no Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, Vila Velha, Vitória, Anchieta, Piúma, por ali. Né? E com cada uma eu fui aprendendo a possibilidade de me transformar. E aqui estou hoje, graças a Deus, na companhia de vocês. E no momento, nós estamos aqui em Petrópolis, sendo mais voluntário, aprendiz, no GBEM, Grupo Espírita Bezerra de Menezes. E estou muito feliz. Né? Eu quero agradecer por essa oportunidade de estudar o livro Voltei, coisas que eu já tinha feito há muito tempo, apenas lido. E agora, com a incumbência de estudar, e eu pedi um tempo a Alberto, a Alzira, para que eu me adaptasse, né, no novo sistema. De formas que nós pensamos alguns comentários a respeito do capítulo 10, Voltei, e o fizemos em duas partes. Pode ser que haja alguma repetição, mas vocês vão dar uma trégua, né? Dar uma trégua, porque eu sou ainda aprendiz. Muito bem. Estivemos ouvindo o domingo passado, a nossa irmã falou muito bem a respeito do capítulo 9. Né? E é de bom alvitre que nós façamos uma recapitulaçãozinha, rapidinho, né? Do capítulo 9. O capítulo 9, o autor espiritual descreve sua experiência logo após a desencarnação e vem destacando, pela ordem natural das coisas, lições muito importantes sobre a continuidade da vida e a necessidade de preparação interior. Então, nós também, com relação a isso, nós já sabemos de cor e salteado que a gente tem que fazer é necessário que a gente faça uma reforma íntima todos os dias, né? Nos preparando para voltar, né? Para que tenhamos pelo menos um sorriso de seja bem-vindo, não é verdade? Então, no capítulo 9, que é o lar de Ismael, Jacob é levado a uma instituição espiritual chamado Lar de Ismael, que totalmente dedicado ao amparo dos recentes desencarnados que ainda se encontram em perturbação e sofrimento. E se trata de um ambiente acolhedor, claro. Todas as colônias espirituais, né, são fraternas, nos acolhem com muito carinho, com muito amor, com muito apoio, porque nós voltamos para lá, para as colônias, com uma carga muito pesada de débitos. Né? E é natural que os amigos espirituais nos acolham. Então, o local, no capítulo 9, é descrito como um espaço de acolhimento, aprendizado e recuperação. Olha que legal. Acolhimento, aprendizado e recuperação, onde as equipes de trabalhadores oferecem para nós paz, conforto e esclarecimento. E Jacob recebeu muitos ensinamentos aí.
Por quê? Porque ele percebeu que muitos espíritos chegam desorientados. Muitos espíritos chegam apegados às dores, com muitos vícios ou preocupações materiais. Isso mostra o quê? Para nós, nesse momento. Mostra a importância da nossa renovação mental, ainda durante essa oportunidade de estarmos no corpo físico. Né? Então, a reflexão íntima de Jacob. Num dado momento, ele se dá conta de que, apesar da sua vida ser bastante ativa e dedicada ao bem, ainda trazia dentro dele certos apegos, principalmente as responsabilidades e a família, que dificultava sua adaptação inicial. Um exemplo de amor cristão, nesse capítulo 9, evidencia o trabalho de caridade dos benfeitores espirituais, que atuam sem julgamento, acolhendo cada espírito conforme as suas necessidades. E o ensinamento central desse capítulo é o reforço que a morte nos deixando bem claro para todos nós que a morte física não transforma ninguém de imediato. Isso é óbvio. Isso é ordem natural das coisas. Eu sou o que penso, aqui ou do outro lado, sem sombra de dúvida. Né? Então a vida continua. E que a preparação para a vida espiritual deve, sem sombra de dúvida, começar aqui e agora. Né? O importante desse começar aqui e agora é a gente deixar para trás o que passou. Né? E se tiver de se orientar para reencontrar o caminho, é só dar uma olhada nos retrovisores, né? Para alinhar a direção, para facilitar. Né? Então, nessa olhada nos retrovisores, e com foco no vidro da frente, na paisagem que nos vem à frente, a gente começa a nossa reforma íntima paulatinamente, dentro do melhor possível, fazendo o nosso melhor, praticando o quê? O desapego. Né? Essa é a nossa importância. Pois não. Está aí o resumo, mais ou menos, do capítulo 9 do irmão Jacob. Nós entramos agora na nova moradia espiritual, que é o capítulo 10. Vamos refletir sobre a morada espiritual, estados e locais. Só para a gente relembrar que a morada espiritual não se limita a um único lugar. Sabemos disso. Nós, quando desencarnados, encontramos colônias espirituais, que são locais adequados de reunião para todos aqueles que estão a passar pela fase da erraticidade. O que é erraticidade? É a vida do espírito no plano espiritual, é óbvio. E também nas áreas de sofrimento, como o umbral. Interessante que a gente pensa que o umbral está do lado de lá, né? O umbral está depois do. Não, nós já estamos no umbral, mesmo encarnados. Nós vivemos no planeta Terra. Sendo uma, uma fase de provas e expiações, um planeta ainda trabalhando para sair para o planeta de regeneração, através dos nossos atos, estamos no umbral. Então, por que estamos no umbral? Porque é a Terra, com exceção de alguns, está habitada por espíritos que se encontram presos ao sentimento de egoísmo,
de culpa ou apego ao mundo material. É importante nós analisarmos isso e começarmos o exercício do desapego, né? Então, de um modo geral, a condição espiritual de cada um de nós depende de quê? Depende da elevação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e do seu progresso moral. A gente lembra o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sede perfeitos. O homem de bem é aquele que faz pequenos esforços para domar suas más tendências e por aí vai, né? A gente lembra a transformação de Santo Agostinho na pergunta 919A, e aí a gente vai se espaldando, vai, vai pegando esses exemplos, né? Então, olha só, dentro dessa problemática que nós estamos atravessando, porque ainda nos falta a elevação dos pensamentos, ainda não, nos falta sentir de verdade, a gente atrapalha um pouco o nosso progresso moral. Então nós, pela ordem natural das coisas, nos afastamos do bem e nos entregamos aos vícios e crimes que tendem a ser atraídos para regiões mais inferiores. Então a gente não pode ficar de muito chororô quando voltar à pátria espiritual, não, que está dentro do nosso sistema, né? Busca e achareis. Então, olha só, ao contrário, aqueles que buscam a evolução e o bem se dirigem a moradas mais luminosas e felizes. Então, temos que ter uma continuidade de responsabilidade, aqui e agora. Por quê? A doutrina espírita ressalta, deixa bem claro, que o ser é responsável pelo seu destino, seja na Terra ou no plano espiritual. Isso está de cor e salteado. A gente lembra a pergunta 621 do Livro dos Espíritos e está tudo aqui, na nossa cachola, na nossa memória. Não é verdade? Então, nós possuímos o livre-arbítrio. Sendo dessa forma, o indivíduo, eu, você, nós, construímos a nossa realidade, determinando o caminho que iremos percorrer no mundo espiritual. Mas nós temos uma influência do nosso amado mestre muito importante, né? Por quê? Porque João anotou no capítulo 14, de 1 a 3, que Jesus afirmou: na casa de meu pai há muitas moradas. E não descreve dessa forma um local físico, mas um estado de felicidade e paz que ele prepara para o justo. Então, quando a gente repete essa fala de Jesus, é bom a gente dar uma fugidinha lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos ver claramente lá, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, a escolha é nossa. Então, a presença de Jesus e os ensinamentos que ele nos trouxe e nos traz e nos trará sempre, nos inspiram a buscar paulatinamente, fazendo o nosso esforço constante, a nossa elevação e a continuarmos sempre nessa jornada de aprendizado, sem medo da morte, né? Então, de uma forma geral, o universo espiritual é constituído por uma vasta diversidade de mundos habitados, classificáveis em diferentes categorias. Aí nós vamos descrever lá mundos primitivos, mundos de expiação e prova, de regeneração, ditosos e celestes. Então, essa diversidade vai refletir o processo de evolução constante de todos nós, através de
diferentes reencarnações. Muito bem. Vamos aos comentários com relação a esse programa aí de mundos, de casas habitáveis, de moradas, né? Vamos dar uma característica associada aos espíritos ociosos no contexto espírita. Quem são os espíritos ociosos? São aqueles preguiçosos e desanimados. Mas nós precisamos entender um detalhe muito importante. A preguiça mental, principalmente, é tida como uma doença da alma, que está associada ao desânimo e à falta de atividade. Cara, como assim? Falta de atividade, nós não estamos aqui agora, ativos, tem tanta programação benéfica durante o dia e a gente fica naquela preguiça mental, né? A preguiça física é até natural, porque durante o dia a gente tem os nossos afazeres, o nosso compromisso no trabalho, nas organizações do lar, e é natural que o corpo se canse. Mas preguiça mental, diante de um cabedal tanto de informações, e principalmente agora, nós nos despertando com o irmão Jacó, nesse maravilhoso incentivo para nós. Então, olha só, os espíritos que não se utilizam da inteligência, que dá capacidade de ação, que lhes foram dadas inteligência e capacidade de ação. Vamos lembrar que nós fomos criados simples e ignorantes, mas para progredir, não é para ficar Maria vai com as outras, não. A ordem é progredir. Então, espíritos que se utilizam da inteligência e da capacidade de ação que lhes foram dadas, não tem como ficar permanecendo em estado de infância espiritual. Não é verdade? Então, a ociosidade é um risco. Por quê? O estado de ócio ou ociosidade é considerado realmente um momento muito perigoso, né? Por quê? Porque dá vazão a trazermos companhias que não estavam no programa, mas por causa dessa dolência, essa parada, essa preguiça espiritual, a gente atrai. E atrai aqueles que estão ociosos também, prontos para interromper a nossa marcha evolutiva, né? Onde o mal, agregado aos outros pensamentos, vai surgir e vai crescer, em contraste com o nosso sofrimento que é natural, bem-aventurados os que sofrem, ou a luta que impulsiona a fé e o coração. Então a gente tem que impulsionar a nossa fé, nossa oração e estarmos vigilantes constantemente. E nós precisamos, já que somos seres inteligentes, fadados ao progresso, temos que fazer uso. Como? Trabalhando ativamente em prol do bem, que são condimentos essenciais para o progresso da nossa inteligência. E sem esse trato essa polida na nossa inteligência, através do trabalho, nós vamos permanecer estagnados. Por isso que nós temos lá na pergunta 558, subtítulo Ocupações e Missões dos Espíritos. Kardec indaga, olha só a pergunta. Os espíritos cuidam de outra coisa, além do seu melhoramento espiritual? É para pensar, né? Nem precisava dar resposta dos espíritos, porque nós já sabíamos. Mas eles respondem assim: concorrem
para a harmonia do universo. Como? Executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. Nós vamos lembrar que Jesus nos falou uma certa vez e continua nos falando até hoje e falará sempre que nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Somos deuses e podemos fazer tudo aquilo que ele estava fazendo e muito mais. Por isso que, continuando a resposta dos espíritos, dizendo para Kardec que a vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como a da terra, pois não está sujeita à fadiga corpórea nem às angústias da necessidade. Mas então Kardec faz uma outra pergunta, fundamental para o nosso entendimento. Os espíritos inferiores, imperfeitos, desempenham também um papel útil no universo? Olha só que legal. Então, todos. Na escalada superior, na escalada inferior, na mediana, tem sempre uma função. Olha que legal. Então, nós, como almas encarnadas, temos consciência de que cada um tem a sua função. Cada um pode cooperar no progresso, ou dando as mãos, né? Portanto, olha a resposta dos espíritos para Kardec, para nós. Todos têm deveres a cumprir. Não, só Alberto, só Adalberto, só o Francisco, só a Suneide, só a Cláudia, não. Fernando também tem seu papelzinho aí para ajudar no progresso, não é verdade? Então, olha a complementação da resposta dos espíritos. O último dos pedreiros não concorre tão bem para a construção do edifício como arquiteto, ou arquiteto, desculpe. Né? É arquiteto ou arquiteto, hein? Quem responde? É arquiteto, né? Tá vendo? Eu preciso de correção. Eu preciso da ajuda da plateia aí, tá bom? Nós estamos numa roda de conversa. É interessante isso. Então, eu tenho muitas dúvidas, porque ainda sou aprendiz. E aí, quando eu tiver dúvidas, vocês me ajudem, me dê um socorro. Né? Mas Kardec indaga na questão 560. Os espíritos têm individualmente atributos especiais. Vamos parar para pensar. Mas não vamos pensar muito, não. Vamos pensar com a resposta dos espíritos. Quer dizer, todos nós teremos de viver em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente as funções concernentes a todos os planos do universo. Mas, como se diz no Eclesiastes, há um tempo para cada coisa. Assim, este cumpre hoje o seu destino nesse mundo, aquele o cumprirá ou já o cumpriu em outro tempo, sobre a terra, na água, no ar, etc. Estamos trabalhando dentro desse contexto do capítulo 10, tá? Essas são elucidações para a gente aclarar como o irmão Jacob estava naquela situação. O homem esperto, inteligente, inventou muitas coisas, fundou muitas coisas, mas volta para o plano espiritual com dúvida, não é verdade? E na pergunta 561, Kardec indaga: as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um e pertencem às atribuições exclusivas de certas classes? Todos devem percorrer os diferentes graus da escala para o aperfeiçoamento. Deus, que é justo, não poderia ter dado a um a ciência sem trabalho
enquanto outros só adquirem de maneira penosa. Então, meus irmãos, essa é a ideia. Nós estamos aqui congregados, somos um só rebanho e um só pastor. Então, temos que nos dar as mãos, apoio. Temos que fazer esse planeta Terra progredir através da nossa mudança de comportamento. E só vamos mudar quando deixarmos de dar nós. Precisamos trabalhar os laços. Mas tem um comentário de Kardec dizendo que, da mesma maneira, entre os homens, ninguém chega ao grau supremo de habilidade numa arte qualquer, sem ter adquirido os conhecimentos necessários na prática das funções mais íntimas, mais ínfimas dessa arte. Muito bem. Para a gente ter uma ideia desse capítulo 10, nós trouxemos também uma mensagem de André Luiz, que ele intitulou Na Intimidade do Lar. Está lá no livro Sinal Verde. Quando ele nos diz que no recinto do lar, ou no recinto doméstico, bondade no campo doméstico é a caridade, começando em casa. Que nunca falemos aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Que utilizemos os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Que aprendamos a nos servir, tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Que possamos colaborar na solução do problema, qualquer problema que surja, sem alterar-se na queixa. E que a sós ou em grupo, tomemos a nossa refeição sem alarde. Que procuremos conversar edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Quantas vezes, olha essa pergunta, quantas vezes um problema aparentemente solúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvida? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Não se aproveite da conversação para entristecer apontamento de crítica ou censura, seja a quem seja. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Essas pontuações de André Luiz nos dão suporte para que possamos trabalhar essas virtudes e nos melhorarmos para nos encontrarmos em posição mais ou menos feliz, talvez até na condição do irmão Jacó, mas mais pensativo no bem que podemos fazer agora, prestar atenção nos nossos familiares, prestar atenção ao nosso redor, dar valor a todos e a todas, de modo geral. Né? Então, a nossa casa é um templo espiritual. Por quê? Quando a nossa casa é vista como um local de aprendizagem e preparação para a vida, todos nós, todos os indivíduos vão desenvolver as bases da harmonia, da responsabilidade e amor, que serão levadas para fora do lar, segundo o livro Luz no Lar. Tá? Pensamos lá do Luz no Lar. Agora, uma coisa interessante que poderá nos ajudar é o hábito, eu acredito que todos nós já fazemos, todos nós já cultivamos,
a prática do Evangelho no lar. E eu aproveito, e eu acredito que vocês já façam, eu aproveito para fazer um convite que todos os grupos de estudo ou de cada casa espírita podia programar um culto do Evangelho no lar na casa de cada participante, se isso não ficar longe. Nós tínhamos esse hábito lá em Cachoeiro, talvez por ser uma cidade pequena, as casas espíritas concentradas em número de 8 ou 9, se não me engano, e o pessoal já estava acostumado. Né? Então, é uma forma de nós melhorarmos a nossa situação. Então, olha só, vamos trabalhando esse voltei de uma forma muito coerente. Por quê? Os verdadeiros laços de família não são apenas o de sangue. Isso nós precisamos prestar atenção. Mas aqueles que são forjados pela simpatia e comunhão de pensamentos que unem as nossas almas através das existências, conforme a gente já aprendeu. Então, é o aprendizado mútuo. Dentro do lar, os membros aprendem a exercer o desprendimento. Olha como legal a gente desencarnar sem essa de estar preso a alguma coisa material. Olha que legal quando desencarnarmos e já termos trabalhado o respeito recíproco e o amor. E, ao mesmo tempo, em que nós enfrentamos os desafios que nos auxiliam na nossa evolução espiritual, a gente vai progredindo. Então, desafio e evolução estão aqui, dentro do nosso ambiente doméstico. Por quê? Aqui nós vamos contracenar com conflitos e desequilíbrios, sem sombra de dúvida, que é comum que as interações familiares sejam influenciadas por padrões emocionais e problemas passados, que podem gerar conflitos e desequilíbrios se não forem trabalhados com compreensão. Isso é um pensamento de Emmanuel. Né? Por isso, nós temos que trazer para nós, para podermos desencarnar melhores condições, aquela parábola maravilhosa do bom samaritano. E nós precisamos ser os bons samaritanos no lar. Né? Por quê? A parábola do bom samaritano é apresentada como um guia para a caridade aonde? Dentro de casa. Onde nós, os indivíduos, devem ajudar-se uns aos outros em dificuldades, ainda que nos cause estranheza. Mas vamos estender as mãos sem julgamentos e com muito amor, desinteressada. Por isso, precisamos de vigilância e adaptação constante. Isso é fato concreto, não tem jeito. Por quê? Porque o lar é visto como uma oficina para nossas almas, onde é necessário desenvolver o quê? O amor, o respeito, para que seja um ambiente de paz, mesmo diante de influências negativas externas que tentam desestruturar a família. Muito bem. Nós estamos chegando no nosso ponto final, né? Acho que não podemos passar das 7 horas, das 8 horas, não é verdade? Mas vamos lá, falar um pouquinho do Parque de Repouso, para a gente ambientar essa questão, trazendo a fala de Jacob, do irmão Jacob, e de André Luiz, no livro Nosso Lar. Vamos fazer uma historinha, um resumozinho. No início
na recuperação de André Luiz, lá do, do umbral, que era o pensamento dele, ele é, ele é, ele é acolhido aonde? Um parque de repouso ou um hospital espiritual. Ali ele recebe assistência e cuidados para a sua recuperação espiritual após a desencarnação. Então, após chegar ao plano espiritual, André Luiz necessita de quê? Tratamento e assistência. Olha só, então, a gente sabe que nós vamos precisar de tratamento e assistência. Por quê? Porque lá, aonde formos, será sempre um ambiente acolhedor, que pode também ser entendido em outras colônias como outro parque de repouso, onde nós seremos recebidos por companheiros que estão ali prestando serviço, seja enfermeiros ou médicos, né? Então, esse livro, Nosso Lar, nos dá uma lição. O de aprender e progredir. Não é verdade? Muito bem. Deixa eu ver aqui mais uma coisa interessante que nós podemos abordar com relação a esse capítulo 10. Vamos lá na parte 7 do Céu e Inferno, na segunda parte. Aqueles espíritos endurecidos, aqueles espíritos endurecidos. Né? Este espírito acuído por Kardec apresenta-se espontaneamente ao médium reclamando preces. Que vos leva a pedir preces? Estou farto, devagar sem fim. Estás há muito nessa situação? Faz 180 anos, mais ou menos. Que fizeste na Terra? Nada de bom. Olha só, vamos parar para pensar um pouquinho. Nada de bom. Então, ficou completamente ocioso, ficou completamente envolvido na parte materialista. Será que é o nosso caso? Né? Será que vamos dizer, quando desencarnarmos, que nós já estamos há 180 anos, mais ou menos, com problema sério? Não. Então, vamos trabalhar isso aí. Então, esse espírito diz que faltou termos de comparação que ele não podia fazer. Mas ele tinha uma vida sem proveito. Né? Perdeu de um modo geral. Né? Qual poderia ter sido a causa desse tédio de que vos queixais? Consequências da existência. O tédio é filho da inação, por não ter eu sabido utilizar o longo tempo de encarnação. As consequências vieram refletir-se neste mundo. Então, meus irmãos, deixa eu abrir aqui mais uma página que eu falei para vocês que eu dividi, né? Sou experiente, sou, sou inexperiente. Deixa eu ver se não vou repetir. Olha. Não. Muito bem. Obrigado pela paciência.
Nova morada espiritual. Agora sim. No capítulo 10, na intimidade do lar. Para o Espiritismo, a nova morada espiritual significa um local de abrigo e aprendizado para os espíritos que deixaram o plano físico, como as colônias espirituais descritas na obra de André Luiz. Né? Então, o irmão Jacob desperta em uma nova etapa da sua jornada espiritual, nesse capítulo. O irmão Jacob já não sente o cansaço físico que o afligira no corpo terrestre. Por quê? Há uma sensação de renovação e um desejo profundo de servir ao bem. Olha que legal, como ele já despertou, como ele já se refez, como ele já se recompôs. Mas, embora não se sinta imediatamente pronto para as grandes tarefas espirituais. Mas o instrutor Andrade lhe aconselha o quê? Reflexão e paciência. Lembrando ao irmão Jacob que a boa intenção é muito importante, mas nunca vai substituir o preparo e o merecimento. O irmão Andrade esclarece ainda que a justiça que nos aguarda não é externa, mas reside em nossa própria consciência, que somos julgados por nossa visão evangélica e intuição moral. Então, na intimidade do lar, nesse momento, ao sair da sua câmara, acompanhado por Andrade, o Jacob faz uma breve oração. Olha só que importância, como a gente já vai despertando. Pedindo o quê? Pedindo orientação e bênçãos para a nova etapa que iniciaram. Em seguida, ele entra numa sala acolhedora, onde encontra sua filha Marta e um retrato de família que o emociona profundamente. Olha como vai despertando o espírito. Então, Marta, sua filha, o atualiza sobre a situação dos entes queridos, encarnados ou não, e mostra os objetos luminosos presentes no ambiente, tais como um piano de perfeição comum e belas publicações com tipologia viva. E que estes artefatos refletem o quê? Um ambiente espiritual que resgata a familiaridade sem limites, sem as limitações, desculpa, do mundo físico. Parque do Repouso. E após essa visita íntima, o que acontece? O irmão Jacob é levado a um parque de descanso e educação espiritual, num ambiente pacífico e florido, ideal para o que? Recuperação e aprendizado. Vamos nos preparar, hein? Vamos chegar lá. Então, o que Jacob percebe lá naquele ambiente? Percebe um terreno muito vasto, com residências amplas e um papel coletivo na construção daquele espaço. Há uma atmosfera de quê? De carinho, serenidade e esperança renovada. Então, nesse capítulo 10, os principais ensinamentos que nós destacamos são, primeiro, justiça divina e a consciência desperta. Que o julgamento após a morte não vem de um tribunal externo, mas da própria consciência iluminada pelo Evangelho. Que cada espírito, meus irmãos, minhas irmãs, sente
diante de si mesmo, peso, ou a leveza de suas ações. Isso é incontestável. Ponto 2, boa vontade. A boa vontade é valiosa, fundamental. Todos nós sabemos disso, mas não substitui preparo. Tem que ter boa vontade e ação, não é verdade? Por isso, o desejo de servir ao bem é fundamental. Mas eu preciso querer, eu preciso ter vontade. E tendo vontade, vai exigir de mim disciplina, estudo e, na ordem natural das coisas, como não pode deixar de ser, a minha evolução moral para me transformar em ação efetiva. E depois, é preciso aceitarmos os períodos de aprendizado antes de assumir grandes responsabilidades espirituais. Então, nós seremos sempre aprendizes, aceitando os períodos de aprendizado para galgarmos um degrau à frente. Ponto 3, continuidade da vida e laços familiares. O reencontro deixou bem claro ali, o reencontro com os nossos entes queridos no plano espiritual vai mostrar o quê? Vai mostrar simplesmente que os vínculos de amor continuam, continuam. E vai demonstrar o quê? Que o lar espiritual é simplesmente construído com elementos que trazem conforto e lembranças felizes, servindo como um ponto de amparo e fortalecimento. Ponto 4. Ambientes espirituais refletem a nossa vibração interior. Objetos e locais no plano espiritual, como pianos, livros, jardins, têm beleza e perfeição que expressa o pensamento elevado dos que ali vivem. Por quê? Porque tudo é moldado pela harmonia moral do indivíduo e pela intenção na construção do bem. Ponto 5. Recuperação e serviço caminham juntos. Recuperação e serviço continuam juntos. O descanso, após a desencarnação, não é apenas um repouso, tá legal? Mas também preparação para novas tarefas. Cheguei no céu, estou de boa, estou do lado direito do meu pai, estou de boa. Não, não, não. Estamos aí para voltar ao trabalho. Por quê? O espírito vai encontrar ambientes de cura e aprendizado que o capacitam para servir melhor. Então, depois, primeiro um banho de vibrações positivas, recuperação, tudo e agora. Vamos trabalhar, lembramos de André Luiz, né? Então, olha só. Esse episódio, ou com todo o contexto do livro, todos os capítulos trazem para nós que justiça divina é a consciência desperta. Nos faz entender que o julgamento após a morte vem da própria consciência que está iluminada pelo Evangelho. Vem conscientizar que cada espírito sente diante de si mesmo o peso ou a leveza de suas ações. Vem nos alertar que boa vontade é legal. Estou cheio de boa vontade. Estou cheio de intenções. Mas não substitui o preparo. Eu tenho que ter boa vontade e preparo. Portanto, o desejo de servir ao bem é fundamental, mas exige uma coisa: muita disciplina, muito estudo e muita evolução moral para se transformar em ação efetiva. Calma. Agora não. Essa mudança 100% não é agora. Ela é aos poucos. Como eu costumo sempre dizer,
eu faço o melhor possível dentro do meu melhor, porque ainda estou condicionado às minhas nuances, aos meus apegos, às minhas dificuldades morais. Mas eu tenho plena certeza de que isso não vai me levar a ponto para frente nenhum. Só vai me reter aqui. Aí eu tenho que melhorar, né? Deixa bem claro a continuidade da vida e os laços familiares. Deixa bem claro toda essa passagem, todos esses capítulos, que o reencontro com os entes queridos no plano espiritual vai mostrar os vínculos de amor que permanecem, ou vínculos de ódio. Deixa bem claro que o lar espiritual é construído com elementos que trazem conforto e lembranças felizes. Por quê? O ambiente que estivermos, o ambiente aqui ou lá, vão refletir a nossa vibração interior. E que os objetos, e talvez eu esteja sendo redundante, né? Redundante, mas os objetos locais no plano espiritual têm beleza e perfeição, que vão expressar o pensamento elevado dos que ali vivem. Tudo, tudo é moldado pela harmonia moral e pela intenção construtiva. Então, a gente está aprendendo, e eu comecei a aprender agora, que a recuperação e o serviço vão caminhar sempre juntos. E eu estou aprendendo agora que o descanso após a desencarnação será sempre preparação para novas tarefas. E finalizo dizendo que o espírito encontra ambientes de cura e aprendizado sempre, para que ele fique capacitado para servir melhor. Então vamos nos preparar para encontrarmos esse ambiente de cura e aprendizado constante, porque o progresso é incontestável. As pegadas de Cristo, nós temos que fazê-lo, porque ele já nos dissera e continua dizendo até hoje: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem, segue-me. Vamos embora? Fica aí a proposta. Um beijo na alma e muito obrigado. Gratidão, seu Fernando. Nós que agradecemos. Que nos preparemos, né, para esse retorno. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Uma observação? É só trabalho, né, Fernando? Trabalho, trabalho, trabalho. Disciplina, disciplina, disciplina. Não tem jeito. Disciplina. Tem uma fala de Jerônimo Ribeiro que diz assim: o trabalho constante nos dá força permanente. Né? E nós temos aquela frase muito já conhecida, não sei se é de André Luiz, não sei se foi do mentor dele: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. É simples assim. O senhor levantou a mão, que está com o nome Centro Espírita. Pode falar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernando. Parabéns, né, pelas suas explicações, seus esclarecimentos, que contribuem muito para nosso aprendizado. E eu fiquei analisando aqui, quando você inicia, falando a necessidade da reforma íntima, e em seguida você fala do desapego para o desenvolvimento, a evolução espiritual. E você, em seguida, menciona também Santo Agostinho.
E quem conhece a história de Santo Agostinho, você trouxe aí um personagem lá dos anos 400, né? Depois de Cristo, 350, passando pelo Cristo, que é uma história muito apropriada para a nossa reflexão em relação a superar toda essa demanda em que nós estamos inseridos. Porque imaginemos Santo Agostinho, que foi um homem do tempo farrista, um homem que não tinha nenhum apego à religião, foi um homem que teve família, né, teve relacionamento ou relações ao ponto de ter um filho. E Santo Agostinho, ele resolve fazer essa mudança, essa reforma íntima. Chegou a excitar, né, contra o Império Romano, contra os cristãos na época. Houve muito prejuízo, porém Santo Agostinho resolve fazer esta reforma íntima. Conta que em alguns momentos, em dados momentos, quando ele sentia a necessidade, quando a sexualidade estava em alta, conta que ele se lançava sobre os espinhos. Outras vezes, ele amassava gelo com tanta força que chegava a queimar as mãos. E a história de Santo Agostinho é muito interessante porque é uma história de superação, ao ponto dessa transformação que nós conhecemos hoje. A igreja veio a canonizar, né, sua mãe, Santa Mônica, pelo esforço também que ela fez, apesar de que em determinados momentos é algo também meio estranho, quando ela faz com que ele separe da mulher que ele se relacionava, da concubina, para seguir buscar um outro casamento, que ela achava que aquele casamento, aquela relação, que ele teve um filho, era, vamos colocar, como uma pessoa indevida, né? Uma pessoa fora do esquadro para Santo Agostinho, mas, enfim, nós percebemos, diante de tudo isso, ou não se apegando a tudo isso, que Santo Agostinho é um exemplo de superação, né? De onde ele veio, por onde ele passou, as coisas que ele vivenciou e onde ele chegou, ao ponto de ser hoje reverenciado não só pela Igreja Católica, não só pelos católicos, mas também por outras doutrinas, exemplo do Espiritismo. Parabéns. Sim. Obrigado. Nós chegaremos um dia em que repetiremos a fala de Santo Agostinho, sem dúvida. Quando, no fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Olha que importância. Falaremos isso, hein? Que assim seja. Seu Mário. Bem, só nos resta agradecer a todos, a Deus primeiramente, e pedir a uma pessoa que esteja com vontade. Cláudia está de começo, está com uma ansiedade tão grande assim de aprendizado, que eu convidaria ela para fazer a prece final. Poderia, Cláudia? Depois de intimação dessa. Pode ser, como é que recusa, né? Isso daí, como é que... Então vamos agradecer, vibrar, né? Concentrar os nossos pensamentos, vibrar com o amor de Jesus, vibrar pela paz no mundo, pela união dos povos, vibrar pelo nosso Brasil, para que os dirigentes e que as pessoas, né, agem com justiça, com amor, exercendo o amor ao próximo, respeito. Vibrar também pela nossa família, pelos nossos lares. Pedindo ao Mestre Jesus que tenhamos nesse momento, desse estudo,
mais fortalecidos e mais com conhecimento, Senhor. E a morte é uma ressurreição. A morte é a volta para casa. Tem sido tão bom estudar sobre esse livro. Tem sido reconfortante porque a nossa confiança nos faz acreditar e não temer a morte, porque é a volta para a pátria espiritual. Dá-nos uma semana em paz, abençoada, consola os nossos corações. Que teu amor, Senhor, seja constante na nossa vida. Dá-nos uma semana em paz, iluminada, que possamos sair mais fortalecidos e enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, confiantes que Tu é o nosso consolo, Tu é a nossa fortaleza, Tu é o nosso modelo, Tu é o nosso guia, Jesus. E assim, pedimos e agradecemos por esse momento. Esteja conosco hoje e sempre. Nos abençoa, nos protege, nos guarda na Tua infinita paz. Assim seja. Assim seja. E assim sendo, chegamos ao término do nosso trabalho, desejando a todos muita paz, uma semana de muito trabalho espiritual e um beijo no coração de todos.